A todos, muito obrigado. Tendo muitos amigos aqui presentes, muita gente entrando na sala. Fico muito contente de estarmos juntos aqui fazendo essa primeira experiência. Como já expliquei, já falei em outros momentos, a ideia é nós criarmos um fórum, né, permanente, essa é a nossa primeira experiência, para ler livros, lermos juntos, né? Não temos quase mais tempo para ler, tem muita coisa interessante, e eu, então, procurei criar esse formato, estamos experimentando esse formato aqui hoje pela vez, e eu não vou me alongar, não, eu vou entrar direto no nosso assunto, e vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver aqui o que é. Vamos lá. Essa é a ideia, espero que estejam todos vendo. Alguém me dá um sinalzinho aí se está tudo bem, se estão vendo a tela que eu acabei de compartilhar, por favor. Isso. Tudo certo, professor. Certinho. Então, a ideia é essa. Vamos falar sobre um livro muito bom, muito interessante, que gerou outros livros depois dele. Um livro que saiu em 2010, de um autor que não é um cientista, ele é um autor especializado em inovação, em temas de criatividade. E o que é que esse livro diz? Essa é a nossa ideia. O essencial desse livro aqui hoje. Esse livro parte de alguns pressupostos que a gente vai tentar mostrar. As grandes ideias, as inovações, será que elas dependeriam de lampejos de pessoas geniais, especiais? Como é que surgem essas grandes ideias? Ou depende das coisas? Esse livro destrói esse mito, né? A criatividade, as boas ideias, dependem muito mais do ambiente em que nós estamos, as pessoas estão, nossas cidades, nossas empresas, nossas sociedades, do que de pessoas especiais. É quase como se a gente pudesse dizer que as boas ideias surgirão, se o ambiente permitir, com as pessoas normais que estão lá. O que determina é o ambiente. Se é assim, essa é a pergunta, né? Quais as características desses ambientes? O que facilita a inovação? Ou a criatividade, o pensamento do novo, né? É essa coisa que ele se propõe a investigar. E aí a originalidade do livro é que ele não se limita a coisas como criação de aparelhos sensacionais, tecnologias maravilhosas. Ele mostra, e isso é a essência da singularidade desse livro, o ato criativo, se eu posso dizer assim, é quase uma coisa cósmica, no sentido de que está presente na origem da vida, está presente num banco de coral, por exemplo, está presente nas florestas tropicais, está presente na cidade, essa invenção humana, né? Que surgiu pela ação humana, não pelo planejamento, mas pela ação humana, a internet, a arte. Então, a originalidade desse livro está nisso, na maneira como ele vai encadeando as ideias para mostrar que o que é criativo quase que independe da mente humana individual. É algo que está estabelecido aí por forças que a gente não vai especular sobre elas, mas depende de ambientes que são criados desde a origem do universo, né? Então, se a gente examinar a origem da criatividade em coisas tão diversas, domínios tão diversos, e essa é a coisa interessante, né? Talvez a gente possa se inspirar para achar soluções para as nossas empresas, para as nossas vidas. A ideia central da coisa toda, né? A primeira grande ideia, de que a criatividade independe de lugar, ela surge onde há algum tipo de estrutura, então, onde há algum padrão. Essa noção do padrão a gente vai se interessar por ela, né? Então, a gente tem assim alguns ambientes sufocam as novas ideias, outros parecem gerar essas ideias sem esforço nenhum. Ambientes são esses, né? Então, no livro, ele começa a mostrar, né, os cafés lá, onde se reuniam os artistas, lá traziam as revoluções culturais, onde traziam mudanças na cultura, na literatura, na arte,
os recifes de corais, como eu já falei, as cidades, a web. Então, a ideia a ordem tem que ter ideia conectada. Tá bom. Mas essa coisa do padrão é interessante, porque eu vou me permitir aqui descompartilhar rapidamente a nossa tela para ler um trechinho do livro em que ele coloca essa ideia. Cientistas e amantes de animais tinham observado havia muito tempo que quanto maior a vida, quanto maior uma coisa viva é, um organismo, um objeto, mais lenta ela se torna. Moscas vivem por horas ou dias. Elefantes vivem por meio século. Os corações das aves e dos pequenos mamíferos bombeiam sangue muito mais rápido do que as girafas e das baleias. Mas, olha o padrão aí, olha o padrão aparecendo, essa ideia do padrão, coisas que se repetem. Mas a relação entre o tamanho do animal, né, da coisa que a gente está estudando, e a velocidade com que a taxa, né, que ele vive, não parecia ser linear. Quer dizer o seguinte, um cavalo pode ser 500 vezes mais pesado que um coelho, mas os seus batimentos cardíacos certamente não são 500 vezes mais lentos do que o do coelho. Depois de uma série colossal de medições em seu laboratório, um cientista chamado Kleiber descobriu que esse fenômeno obedecia a um roteiro matemático, um padrão. Um padrão é isso, é uma estrutura que se repete, que é matemática, é uma coisa, é uma potência, é uma lei de potência, como a gente chama, de 3/4, mas isso não importa muito. Então, essa é uma coisa interessante. Ela começou examinando o padrão, o peso de um animal, a massa dele, o tamanho dele, versus os batimentos cardíacos. Mas na natureza existe padrão para tudo quanto é lado. E a ideia é que a criatividade, como nós vamos ver logo em seguida, ela segue padrões. Ela tem padrões. Onde tem coisa criativa, a gente vai encontrar padrão. Não é uma coisa aleatória, que surge porque tem um cara genial foi contratado, então a empresa vai ser mais criativa. Não é isso. Então, num outro livro, esse aqui é meu, esse aqui é um livro que eu escrevi em 98, eu já tocava nesse negócio dos padrões. Né? Então, é assim, eu estava falando lá das leis de movimento do planeta, etc., né? Havia padrão para todo lado. Nas flores, por exemplo. Quase todas as flores têm uma quantidade de pétalas que é um número da seguinte sequência. 3, 5, vai guardando aí. 3, 5, 8, 13, 21, etc. 3, 5, 8, quer dizer, cada número é a soma dos dois anteriores. Isso existe na natureza. É difícil você achar uma planta, uma flor, que não obedeça esse padrão. 3 mais 5, 8, 8 mais 13, 21, 13 mais 21, 34, e assim por diante. Só tem flor com essa sequência. Então, isso é um padrão matemático também. Então, essa ideia é a que motiva a gente a procurar padrões para a criatividade. Mas isso por enquanto, na nossa fala aqui, está muito distante, está meio maluco, não está dando para a gente ver onde é que vamos chegar. Mas vamos continuar, então, lendo juntos o livro, porque o autor, o George Johnson, é o livro que eu estou com o livro dele na mão, ele prossegue. Steven Johnson, na verdade. Ele observa que o número de batimentos cardíacos voltando ao exemplo dos animais, né, ao longo da vida, tende a ser estável em todas as espécies. Os animais grandes apenas levam mais tempo para esgotar sua cota de batimentos, mas é o mesmo. Então, os animais que morrem cedo batem muito mais rápido, os elefantes muito mais devagar e assim por diante. Onde quer que a vida tenha aparecido, quando quer que um organismo tenha precisado encontrar uma maneira de consumir e distribuir energia através do corpo, a proporção de potência que a gente viu aqui, ela existe. E não é só em animal. Então, vários anos depois, um físico começou a investigar se essa lei se aplicava também a uma das maiores criações da vida, os superorganismos que nós chamamos de cidades, né? Coisas construídas pelo homem.
Será que o metabolismo da vida urbana se torna mais lento à medida que as cidades crescem? Olha que analogia interessante. Eu estou fazendo uma analogia do crescimento das cidades, ele está, com aquilo que a gente viu que acontece com elefantes, animais pequenos, grandes e tal. Então, eles saíram medindo. É muito interessante, se alguém se interessar depois pelas referências sobre isso, eu dou. Né? Então, eles fizeram uma quantidade colossal de medidas, né? de coisas relativas à cidade, para coletar dados sobre diversas cidades ao redor do mundo, medindo tudo, do crime ao consumo doméstico de energia elétrica, do número de novas patentes que surgiam na cidade, às vendas de gasolina. Né? Tudo isso eles mediram. Quando chegaram, processaram toda essa informação, ele e sua equipe ficaram encantados, né? Ao descobrir que a mesma proporção que vale nos animais vale nas cidades. Exatamente a mesma lei, a lei dos 3/4 lá, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, porque fica muito chato ficar falando em detalhe matemático. Quer dizer, o número de postos de gasolina, coisas que têm a ver com o metabolismo da cidade, né? A cidade precisa de energia para funcionar, né? A venda de combustível, a área das superfícies das ruas onde os passam, o comprimento dos cabos elétricos. Eles mediram essas coisas todas, coisa de cientista, né? Coisa de pesquisador. Todos esses fatores seguem exatamente a mesma lei de potência que governa a velocidade com que a energia é despendida dos organismos biológicos. Então, isso já é um assunto já que ficou muito popular de uns anos para cá, uns 10 anos para cá. Esse cara ficou muito famoso, tem um livro, esse cara que descobriu isso, que posso indicar também. Então, caramba, onde é que a gente quer chegar? Onde é que o Steven Johnson está querendo chegar? Mas ele vai além. Falou, bom, então agora vamos investigar se existe alguma lei desse tipo com relação à criatividade, coisas criativas, né? Todos os itens que envolvem criatividade e inovação, por exemplo, patentes que surgem numa cidade, orçamentos de pesquisa e desenvolvimento, profissões muito criativas, artísticas e de alto conteúdo, de invenção, vamos dizer, eles foram investigar todas essas coisas para ver se era a mesma lei de potência lá, a mesma lei que tinha aparecido para a queima de energia ou num organismo, no metabolismo de um organismo, de um animal, de uma planta, de um micróbio, se tudo existe em todas as escalas, ou se não. E aí apareceu uma grande notícia. O que ele demonstrou é que as coisas eram... Todos os itens disso mostrou que havia uma diferença fundamental. A tal lei que governava a inovação era diferente no sentido de que quanto mais gente, maior a cidade se tornava, mais criativa ela tenderia a se tornar. Quanto mais gente houvesse, o que não é uma lei de potência como a anterior. Essa lei tinha mostrado, a lei anterior tinha mostrado que, à medida que a vida se torna mais lenta, maior, ela se torna mais lenta. O elefante é mais lento do que o ratinho, o camundongo ou o coelho. Batimentos cardíacos são igual, são os mesmos durante a vida, mas um bate muito devagar, o outro bate rápido. Beleza. Mas o modelo que o West criou mostrou que as cidades construídas pelo homem rompem os padrões da vida biológica de uma maneira fundamental. À medida que elas crescem, as cidades geram ideias num ritmo mais rápido. Isso é o que a gente chama de escalamento não linear, superlinear. Se a criatividade aumentasse com o tamanho de uma maneira direta e linear, evidentemente, a gente ia encontrar mais patentes e mais invenções numa cidade maior. Mas o número de patentes e invenções por pessoa, per capita, seria estável. As leis de potência que o West descobriu, essas leis da criatividade, sugeriam algo muito mais interessante. Então, que, à medida que as cidades vão crescendo, elas vão tendendo
a ser cada vez mais criativas, porque tem mais gente conectada. Então, se a gente parar por aqui, né, grandes cidades são como grandes vilas, apenas são maiores, como já se falou. Então, é essa ideia que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Então, vamos voltar lá na nossa tela, vamos compartilhar aqui de novo para olhar uma outra formulação dessa mesma coisa. Essa ideia dos padrões que a gente procurou explicar, e aí o livro ele começa a nos desafiar. Isso que a gente viu na cidade, no rato, no cabo elétrico, esse montoeiro de coisas soltas que acabam criando uma coisa intrigante. Será que a criatividade vem da onde? A criatividade é diferente, não segue o mesmo tipo de lei, mas segue uma lei. Quanto mais gente conectada, mais criativa fica o lugar, né? Isso vem de longe, isso vem desde lá do Big Bang, da origem do universo. Se a gente olhar tudo que existe aí, à medida que a gente vai descendo, né, até o centro do zoom, né, aproximando as coisas, a gente vai vendo que as escalas biológicas do tempo global, lá do Big Bang, do tempo profundo, para até as trocas microscópicas de neurônios para o DNA. E a gente tem no centro dessa figura que eu estou mostrando, a perspectiva muda da natureza, da coisa natural, né? Olha essa parte de cima do cone aí, Big Bang, evolução natural, formação de ecossistemas, espécies, blá, 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 do meio da linha onde está escrito natureza humana para baixo, a perspectiva muda para a cultura. As escalas se expandem de pensamentos individuais e de coisas privadas para cidades imensas e redes de informação globais. E isso tem a ver, e vamos concretizar um pouquinho isso, seguindo aí os ensinamentos do livro. Então, ele diz, em ambientes férteis, os mesmos padrões estão presentes. Isso é as mesmas leis de formação de coisas bacanas, em escalas diferentes, em vários ambientes. Então, você tem aqui, por exemplo, um café, lá, talvez na época do Renascimento, Idade Média, alguma coisa assim. Você tem um banco de coral. Você tem um ambiente como o do Google. Você tem um ambiente como uma cidade, um lugar como Silicon Valley. As leis da criatividade as mesmas, em todos esses lugares. Vale a pena ler o livro para entender isso de uma forma mais didática, mas é exatamente essa ideia que ele vai defender. Mas vamos evoluir. Então, a gente vê que essa ideia de que o choque entre ideias, o contato entre ideias, no caso de humanos, mas antes de a gente ter gente pensando, antes de haver ideia consciente humana, já havia esses entrechoques. As substâncias se formaram assim. No Big Bang, que ocorreu há 13 bilhões de anos atrás, não 15, como está na foto, eu fiz essa tela há muitos anos, quando eu lancei meu livro em 98, e se achava, naquela época, que a idade do universo era 15 bilhões, mas hoje a gente já sabe que o universo é mais jovem, ele tem 13,6 bilhões de anos, né? Foi quando começou, quando houve o tal Big Bang. E daí por diante passou a haver encontro, passou a haver conexão, partículas se juntam, formam substância, numa escala extraordinária, até que uns 300 mil anos depois dessa primeira explosão, o universo ficou transparente. Antes ele era um plasma, totalmente denso, não tinha diferenciação. Aí começaram a aparecer planetas, começaram a aparecer estrelas, etc. Mas essa é a dinâmica que ele começou a mostrar. Então, a pergunta, né, que surge lá de trás, e já vamos chegar no concreto, e nós não vamos ficar fazendo papo cabeça aqui de especular sobre a origem do universo, não, porque o livro não é sobre isso. O livro é sobre como a gente pode ser mais criativo, como a gente pode usar esses padrões que estamos identificando para fazer coisas bacanas nas nossas vidas, para criar coisas, para gerar inovação. Então, de onde vem a ordem, a estrutura que existe no universo, né? É a pergunta que ele faz. E a gente, então, pode responder. O livro responde. A criatividade reside
em 7 padrões. Ele identificou 7 padrões, tá? Que a gente chama de padrões fractais. O que significa fractal? Fractal é um termo lá, é uma ideia da teoria da complexidade, que eu mostrei na tela anterior, é uma ideia relativamente moderna de ciência, que surge quando a capacidade de fazer computação, de simular coisas, substitui a criação de teorias matemáticas. Quer saber como um cérebro funciona? Constrói um cérebro, simula um cérebro. É isso que diz a teoria da complexidade. E essa teoria, que é muito bacana, eu me dedico a ela também, ela diz assim, uma coisa fractal é quando o mesmo padrão existe em várias escalas. Né? Você olha para ela pequenininha, tem lá uma estrutura, à medida que você começa a aumentar, aquela estrutura vai se repetindo. Ela vai se repetindo, se você olhar grande, você vê a mesma coisa que se você olhar pequeno. Então, é como se fosse uma semente que fosse desabrochando, mas sempre repetindo a mesma estrutura à medida que vai crescendo. É exatamente essa a ideia. Isso é uma ideia matemática que a gente não vai explorar aqui, porque não interessa. Então, quando a vida se torna criativa, ela tende a gravitar, né, rumo a certos padrões que aparecem sempre em escalas diferentes. São 7 padrões. Nós vamos investigar esses 7 padrões aqui. Tá? Eu estou olhando um pouquinho no relógio, porque eu não quero passar da hora que a gente prometeu, e se tivermos tempo, vamos trocar umas ideias aqui juntos. Então, diz o livro, guarde isso, né? São os mesmos padrões que existem, que se repetem em contextos diferentes, do Banco de Coral à grande empresa global. Na forma pela qual o Google localiza a informação na internet, por exemplo, e na forma como formigas localizam comida ao redor do formigueiro. Repara que coisa incrível. O que tem a ver um Google? O Google, que é um algoritmo matemático, uma abstração, um software, com formigas procurando alimento. Mas teve um autor que mostrou que é exatamente o mesmo processo, é o mesmo padrão. É fractal no sentido de que aparece a mesma coisa em vários domínios, várias escalas. Então, nos termos da teoria da complexidade, padrões de inovação e criatividade são fractais. Você encontra em vários domínios, em vários lugares. E aí diz ele, numa frase muito bonita que eu achei no livro, uma citação entre aspas, o poeta e o engenheiro e o Recife de Coral, 3 entidades completamente diferentes, podem parecer estar a 1 milhão de quilômetros uns dos outros, nas suas formas particulares de conhecimento, mas quando alguma coisa traz boas ideias ao mundo, padrões semelhantes de desenvolvimento e colaboração é que moldam essas ideias. Essa é a tese do livro, e aí tem uma figura fractal aí para mostrar, para ilustrar essa bela ideia. Falei que o Google e o formigueiro trabalham da mesma maneira, vou falar um pouquinho disso, escrevi sobre essa ideia. Imagina o seguinte, o que é o Google? O buscador. É uma grande inovação, das maiores dos últimos tempos, que permitiu a usuários comuns, como eu e você, achar o que está procurando, informação, de uma maneira rápida e eficiente. Muito rápida e muito eficiente. Antes do Google, navegar pela internet já era uma demanda de quem usava a internet. Eu uso a internet desde que ela começou, nos anos 90, e usava lá uns buscadores para buscar aquelas palavras-chave. Tinha lá Alta Vista, Laicos, Hotbot, tinha um monte de buscadores, né? de search engines, e que eram lentos, às vezes você teclava um negócio e dava uma informação que não tinha nada a ver com o que você estava buscando. Enfim, se você quisesse achar rapidamente, achar o que você estava querendo, você não podia querer rapidez. Você tinha de ficar fazendo filtros, mudando, usando álgebra booleana, uns negócios chatos a beça. Só que o Google resolveu isso. E a pergunta é como ele resolveu e por que é igual ao formigueiro. Então, qual é o problema abstrato que a gente tem aqui? É como achar alguma coisa num espaço enorme, num oceano de possibilidades. Esse é o problema, né? de busca da internet. O que um formigueiro faz para achar comida? Folhas secas, um inseto para o formigueiro comer, para as formigas comerem. Elas
destacam uma patrulha de formigas e elas começam a buscar, em volta do formigueiro, aquela patrulha, não o formigueiro todo, ficam rodando ali em volta até que uma delas encontra uma folha seca, vamos dizer. Quando ela encontra a folha seca, ela volta para o formigueiro, marcando o chão com uma substância chamada feromônio, que as outras formigas identificam. Então, as outras formigas seguem o caminho daquela que já achou o que todo mundo está buscando. Aí eu pergunto para vocês, isso aí, o que isso tem a ver com o Google? Isso aí é o Google. A resposta é essa. Como é que o Google acha informação na internet? Alguém acha o que você já achou o que você está procurando e você segue o caminho de quem já achou o que você está procurando. Não é parecido apenas, é a mesma formulação abstrata. Em vez de sair rodando pela internet, como os outros buscadores faziam, siga o caminho de quem já achou. Parece muito simples, mas ninguém fez. E não é tão simples assim. Mas é essa a ideia básica. Então, é o mesmo padrão. É um padrão fractal. Isso existe em vários domínios. E ali diz o Johnson, diz o autor, que esta ideia, essa simples ideia de que o que é criativo se manifesta em formigueiro, no Google, aqui, ali, na empresa, em qualquer lugar, através de 7 padrões, que se repetem em escalas diferentes. Então, eu vou deixar de compartilhar aqui um momentinho, de novo, para a gente poder se olhar no olho um pouco, e vou ler uma coisa interessante aqui para vocês. Eu estou na tela, vocês estão me vendo, mas não estão vendo a tela agora. O primeiro padrão, e é o mais importante deles, é o que a gente chama de o possível adjacente. O que é o possível adjacente? Quer dizer o seguinte, a criatividade, o novo, só surge a um passo daquilo que já existe no ambiente. Não adianta tentar dar passos muito grandes. Em outra palavra, você precisa utilizar, para construir a sua inovação, recursos, coisas que já estão no ambiente. Então, vou ler para vocês uma pequena história que está no livro, que é a história da incubadora. Até o final do século XIX, 1 em cada 5 crianças, olha que coisa, hein? Morria. Na Europa, não era na África. Antes de engatinhar, elas já tinham morrido. Nasciam prematuras, tinham nascido com baixo peso, era um grande problema, mas era uma coisa que existia naquela ocasião. Inspirado numa chocadeira de frangos, surgiu uma incubadora. Um sujeito chamado Tanier criou uma incubadora observando a maneira como funcionava uma chocadeira de frango. Tinha que aquecer ali para manter a temperatura deles maior e tal. Então, ele utilizou garrafas de água quente embaixo de caixotes e deitava aqueles nenenzinhos pequenininhos, né, que iriam morrer, em caixotes aquecidos por água quente, garrafas de água quente embaixo. Resultado disso, a queda de mortalidade foi 50%. 50%. Né? Isso é, a taxa de sobrevivência aumentou 50%. Se a gente pensar em inovações modernas, tecnológicas, como a radioterapia para quem tem câncer, ou cirurgia de bypass, né? Prolongam a vida mais 10 anos, 20 anos, mas aquela incubadora que aquele cara fez, botando garrafa quente embaixo, aumentava a vida inteira, porque as crianças iriam morrer. Elas prolongam a vida inteira. Na África ainda morrem, hoje, provavelmente, algo em torno de 10%, é o número que ele cita no livro. Como o livro é de 2010 e os índices de sobrevivência estão aumentando, isso deve ter melhorado. Mas uma incubadora na África, por exemplo, naqueles países paupérrimos, pode custar mais de $40 mil. E ainda por cima, são equipamentos complexos, que quebram. Então, não tem técnicos para resolver aquilo, não tem peça de reposição. Então, não adianta comprar esses equipamentos e entregar lá. 95% dos aparelhos doados para esses países quebram nos primeiros 5 anos e aí ficam parados. Então, não resolve. Qual a solução? Aí entra a nossa
a nossa ideia. Qual a solução que foi dada para esse problema, utilizando a ideia de use o possível adjacente, use os recursos que já estão no sistema. Então, o que foi feito aí, foi esse o trechinho que eu li, foi use os recursos que estão no sistema. Que recursos são? Lá naqueles vilarejos pobres da África, não tem nada. Os vilarejos mais pobres do mundo podem não ter laptop, ar-condicionado, TV a cabo, mas quase todo lugar, por mais primitivo que seja, tem carro velho. Carro velho sempre tem. Carros velhos que andam, porque a turma lá aprende a consertar carro com as peças que existem. Se você for em lugares que têm estado fora do eixo do comércio internacional, como Cuba, por exemplo, é muito comum encontrar carros dos anos 50 em Cuba, andando, porque eles se viram, arranjam um jeito, botam arame aqui. Blá, blá. Então, o que esse cara teve a ideia de fazer? Vamos fazer incubadora com peças de automóvel. Então, o aquecimento vai ser com uma lâmpada de carro, farol e tal, etc. Isso foi uma grande inovação. E tem uma empresa chamada Neo Nurture que usa esse tipo de ideia. Produz inovações a partir dos recursos que já tem no sistema. Não adianta querer trazer uma super incubadora comprada nos Estados Unidos ou onde for, porque vai quebrar e vai ficar sem ter. Né? Então, essa ideia que a gente quer destacar com esse primeiro item, o primeiro item importante do livro. Em cada momento da história, há limitações para as mudanças que podem acontecer no momento seguinte. Os limites do que é possível se expandem à medida que você os explora, mas você tem que ir passo a passo. Inovação que tem que estar dentro do contorno, né, que define os adjacentes possíveis. É passo a passo, não dá salto. Criatividade não dá salto. Pegar uma incubadora americana e botar numa aldeia europeia, numa aldeia africana, e achar que está ajudando, não está. Tem que ser passo a passo, tem que ser conquistar o ambiente. Né? Essa é uma regra. Por exemplo, entre choques entre espécies químicas que existiam na Terra há 5 bilhões de anos, encontro, acabou produzindo o DNA. Né? E o DNA, então, foi se recombinando, foi gerando outros encontros, olha a nossa ideia aí, e novas inovações foram aparecendo. A vida surgiu, um florescer todo que a gente conhece. Criar um mosquito direto não ia dar certo, nem uma orquídea não dá certo. É uma coisa inteligente demais. Uma boa ideia é a seguinte: não tentemos ser inteligentes demais. Ser inteligente demais não é bom. Significa dar passos além do que a gente poderia dar. Né? Então, eu vou evoluir aqui, lendo para vocês, né, até voltar a uma tela menos poluída. Então, assim, né? Então, na ciência, na tecnologia, mas talvez também na cultura, na política, apenas, eu estou lendo direto do livro, apenas determinados tipos de próximos passos são viáveis. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Então, se eu estou querendo ser criativo, nós agora, daqui para o fim, vamos tentar ser cada vez mais concretos, né? Como é que a gente pode usar isso nas nossas vidas e tal? Não é qualquer próximo passo que dá certo. Existem os passos que podem dar certo e outros não darão certo. Tentar dar longos passos não pode dar certo. A internet, por exemplo, funciona um clique por vez. Você clica aqui, vai para o site, clica aqui. Vai... Se você tentar dar um salto direto, você se ferra. Não funciona. Havia, antes do protocolo HTML, que criou a internet, né, que viabilizou a navegação na web, havia um outro chamado Xanadu, não sei se já ouviram falar, que pretendia ser mais inteligente. Ir direto. Tentar ir direto dá errado. É uma lição concreta que está no livro. Eu interpretei assim, mas é a interpretação literal do livro. Né? Então, a história do Congresso, segundo o Steve Johnson,
é quase sempre a história de uma porta que leva para uma outra porta. Então, o palácio é explorado uma sala de cada vez. A impressão do Gutenberg só foi possível, e talvez só pudesse ter sido pensada depois que o tipo móvel, o papel, tinham sido inventados. O YouTube, quando foi lançado em 2005, foi uma ideia brilhante, mas se ele tivesse aparecido em 95, não teria dado certo, porque não tinha as peças no ambiente, não tinha peças sobressalentes. Vocês já entenderam, né? Para a própria vida também é assim. Em algum momento, há bilhões de anos atrás, naquela sopa química que existia, um grupo de ácidos de certo tipo formou uma membrana que tornou possível o surgimento de organismos simples. E aí foi hoje, passo a passo da evolução que se seguiu. Então, vamos voltar aqui para o nosso compartilhamento, e aqui a gente já pode resumir a coisa do possível desastre. Use recursos que já estão no sistema. Inteligência, criatividade, vem é a mesma coisa que a gente usa quando abre a geladeira, vê o que tem de resto do almoço e usa aqueles restos para produzir uma refeição bacana. A gente usa os recursos que estão aí, a gente não sai para comprar nada, né? Então, é esse o exemplo que ele dá, e é um exemplo legal. E aqui, uma ilustração que uma vez usei sobre essa ideia dos entrechoques que existiam lá nos primórdios, que acabam criando uma afinidade, porque tem muito tempo para se experimentar, choques criativos, e aí gera alguma coisa, que, por sua vez, gera outra coisa, e assim por diante, né? Antes da vida surgir, quais as peças sobressalentes que existiam? Quais foram as peças sobressalentes que criaram a vida, né? Então, essa aqui eu vou ler junto com vocês. Em 53, dois químicos fizeram uma das experiências mais bacanas do século XX. Os dois, um chamado Miller e o outro Urey, criaram um sistema de tubos que simulava as condições primitivas da Terra. Quer dizer, eles botaram um monte de ingredientes dentro dos tubos de vidro. Metano, amoníaco, hidrogênio, água, etc. Eram os gases que havia na atmosfera terrestre lá na época quando a vida se formou. Isso se sabe. Metano, amoníaco, hidrogênio e água. Miller e Urey passaram umas descargas elétricas, então, naquela mistura que eles fizeram, que era uma maneira de simular os relâmpagos, né, os raios que existiam naquele ambiente, lá atrás, no ambiente ancestral. Eles ficaram dando essas descargas por 7 dias e descobriram que aquela mistura de coisas soltas havia se recombinado espontaneamente em vários compostos essenciais à vida. Alguns anos atrás, uma equipe voltou a examinar os frascos que eles tinham usado e constatou que uma das versões da experiência, que simulava o ambiente em torno de um vulcão submarino, todas as 22 substâncias essenciais à vida, que são os aminoácidos, tinham aparecido. Então, está aí a ilustração da história. O cinema mostra isso. Quem viu aquele filme, bom filme, eu acho, o Apolo 13, né, aquela aventura, né, e os caras vão ficar perdidos no espaço, não vai dar para voltar, tinham que fazer um filtro, e eles tiveram de ver os recursos que tinha no ambiente de novo. Então, apareceu com um pé de meia, uma caixa, um par de elástico, não sei o que. E da Terra, os engenheiros de voo ficavam dando instruções para a tripulação. Pega essa caixa, pega o pé de meia, encaixa um no outro, bota um elástico em volta, tem não sei o quê, e acaba e resolve o problema com o recurso que está no sistema. Se a gente tivesse um pouco mais dessa mentalidade experimental, que é concreta, isso é uma coisa muito concreta, porque a gente começa a perceber como a gente tende a querer ser inteligente de uma maneira que não é inteligente. A gente age como se a gente pudesse saber certas coisas que a gente só pode fazer experimentando, criando condições para ideias se chocarem, botando gente que tem ideias, trocando com outras pessoas, e o que surge nunca é produto de uma mente brilhante. É sempre produto de pessoas trocando ideias em comum.
o possível adjacente, é uma espécie de espectro do futuro, estou tirando isso do livro também, e, pairando nas bordas do atual estado de coisas. Um mapa de todas as maneiras segundo as quais o presente pode se reinventar. É isso que é o possível adjacente, são os roteiros. Ele revela que, a qualquer momento, o mundo é capaz de mudanças extraordinárias, mas só algumas dessas mudanças podem acontecer. Estou citando literalmente o livro. A estranha e bela verdade sobre o possível adjacente é que seus limites se alargam à medida que nós os exploramos. Cada combinação introduz novas combinações possíveis. É por isso que as cidades são superlineares, como a gente usa o termo, né? Elas não aumentam como aumenta a infraestrutura de energia, do metabolismo, aumentam numa proporção, elas aumentam mais do que a proporção linear. A criatividade explode, a criatividade não tem limite, porque os limites surgem à medida que vão sendo criadas as possibilidades inovadoras atuais. A história da vida e da cultura pode ser contada como a história gradual, incessante do possível adjacente. Cada inovação abrindo caminho para uma outra inovação. É assim que funcionou sempre. Então, a segunda coisa, e as outras, a partir de agora a gente vai andar um pouquinho mais depressa, é o que ele chama de redes líquidas, né? Por muito tempo, os humanos primitivos viveram no equivalente cultural de redes gasosas. É o equivalente, é uma metáfora que ele usa, né? Porque eram pequenos bandos, muito pequenos, 150, 200 pessoas, andando, né? Era assim que era antes da agricultura. Então, era muito fluido, né? Eles não tinham contato entre os grupos. Mas, com a agricultura, isso mudou. E com o aumento da população, que a agricultura permitiu que a população crescesse, porque havia mais alimento, então as mulheres podiam ter mais filhos, etc. E isso começou a ser realizado porque as boas ideias começaram a transbordar. Existe uma figura que ele coloca no livro, que eu reproduzi aqui, para você entender isso. É isso que ele chama de rede líquida. Isso tem que ser densa o suficiente, mas não pode ser gasosa, como era antigamente. Então, tudo espaço. Ninguém tinha contato com ninguém. E também não pode ser petrificada, não pode ser sólida, tudo rígido, né? Como são certos sistemas sociais, eram antigamente os sistemas totalitários, quando existiam, tal, comunismo, etc. Então, essa é a ideia. Se a gente olhar aí essa figura, a gente vai ver o que ele quer dizer, né? É muito raro, está no livro também. São as tecnologias que vieram de 70 mil anos até agora. A gente vê que há uma coisa lenta, vão aparecendo algumas tecnologias, até que aqui, por volta do ano 10.000 a.C., surge a agricultura. E, a partir daí, porque as redes humanas ficam mais densas, as ideias começam a transbordar. Essa é a explicação metafórica. Quase todo mundo... Eu não conheço contestação a essa ideia. Tá? A primeira grande coisa foi a linguagem lá atrás, há 50 mil anos atrás. Isso é, 40 mil anos antes da agricultura, se começou a usar a linguagem para contar história, que é uma coisa muito interessante, mas que não é exatamente o nosso tema aqui. Mas nos permitiu compartilhar ideias, hein? O fato dos humanos serem capazes de criar histórias e fazer, de alguma forma, com que essas histórias sejam aceitas por outros humanos, que começa lá 50 mil anos atrás, é compartilhamento de ideia que está aparecendo. Né? Aquele livro do Yuval Harari, né? Sapiens, quem lê o livro, é sobre isso, sobre a capacidade que nós humanos temos de criar enredos, coisas que não existem no mundo, que não existem na natureza, e fazer... E, através disso, a gente cria realidade. Então, a gente cria uma história que é o dinheiro. O dinheiro é uma história que a gente criou e diz que o que está escrito naquela nota, que é um pedaço de papel, vale um cacho de banana. Isso a gente aceita. Mas vai falar isso para o chimpanzé. Estou aqui imitando o Harari. Né? Ele vai falar, não, está pensando que eu sou o quê? Vai trocar minhas bananas por um pedaço de papel?
Está pensando que eu sou humano? Como ele diz num vídeo, rádio e tal. Então, fica claro essa tendência aí também. Tem duas propriedades essenciais. Quando a gente olha o mecanismo original de inovação, precisa de duas coisas. Uma coisa, uma capacidade de estabelecer conexão. Então, desde a linguagem lá atrás, a linguagem serve para isso, conexão com o maior número possível de outros elementos. Isso é uma coisa que tem que haver e dá a demonstração do mundo global aí, disso que a conectividade traz. Você fala, está em contato, troca ideia, participa de fórum, etc. Essa é um. E a segunda coisa, é um ambiente que ele chama de randomizante, um ambiente que embaralhe as coisas. Né? Não é um ambiente estável, ele tem que ser randomizante, que estimula a colisão. Né? Existe um outro autor, que lá para frente eu pretendo falar dos livros dele, que eu gosto muito, um cara chamado Matt Ridley, que fala a mesma coisa. Ele fala só de outra maneira. Esses autores adoram usar metáforas. Né? Então, ele fala que a origem da coisa, do progresso, da inovação, é sexo entre ideias. Né? Uma ideia copula com a outra e fecunda alguma coisa que não estava lá. Então, essa é a lição aí do nível 2, do padrão 2, do padrão fractal 2, né? Até a agricultura, até se estabelecer em cidade, eles não tinham descoberto as redes líquidas. As ideias não transbordavam. É isso que ele está querendo dizer aí. Né? Só depois, boas ideias transbordam. Essa é uma das boas coisas desse livro aí também. Tá? Então, a gente já está avançando. A gente já saiu da abstração, do padrão matemático, da pétala de flor, de não sei o quê, e estamos chegando em coisas mais concretas, formulações que podem fazer sentido. Muito bem. O terceiro padrão fractal é o que diz que as ideias que acontecem, e aqui eu paro de compartilhar um pouquinho de novo, para a gente não ficar cansado, e vou ler aqui para vocês, sem vocês perceberem que eu estou lendo. Né? Essa ideia, essa coisa do memorando Fênix, que é chamado, depois esse material eu vou dar para vocês, está tudo anotadinho aí, mas fica às vezes um pouco maçante você ficar lendo muito texto junto aqui. Então, vou ler um trecho do livro para vocês. Em julho de 2001, atenção, um agente do FBI chamado Ken Williams, em julho de 2001, enviou um relatório aos seus superiores usando um sistema interno lá da polícia americana, e é um sistema antiquado no qual se compartilhava informações sobre operações que a Polícia Federal Americana, o FBI, estava fazendo. O documento tinha 6 páginas e começava assim, reparem só, julho, mês 7 de 2001. Então, a primeira frase, o objetivo desta comunicação é informar aos senhores sobre a possibilidade de um esforço coordenado por parte de Osama Bin Laden para enviar estudantes aos Estados Unidos para frequentar cursos de formação de piloto para aviação civil, e um dia esses indivíduos poderão desenvolver atividades terroristas. Isso daí foi em julho de 2001. O 11 de setembro foi em setembro de 2001. Ninguém esteve tão perto do que iria acontecer como esse cara. Mas o seu relatório sequer chegou a ser lido. A intuição tem que colidir com outra para que alguma coisa interessante aconteça. O problema do Ken Williams foi o ambiente. Em vez de circular por meio de uma rede densa, uma rede em que as ideias se chocam e provocam reação, o memorando foi jogado numa gaveta, ficou numa gaveta. Em vez de encontrar novas conexões, ele foi depositado em um arquivo trancado. Então, realmente, nada aconteceu. Tem aí uma figura que eu vou mostrar para vocês, que eu acho extremamente curiosa, desse memorando, ele existe mesmo. Vou compartilhar aqui, né, para vocês verem. Esse aqui é o memorando do Williams.
E ele falou direitinho, falou, é possível que ele... E adiante ele voltou a falar que eles iriam usar provavelmente em alvos da evolução civil. O que quer dizer esse padrão que a gente acaba de ver aqui? Né? O que é essa coisa do memorando Fênix que eu estou compartilhando com vocês aqui? Isso aqui é o original dele, reparem aqui a data, 17 de abril do ano 2000, lá bem antes ele já tinha falado e repetiu 4 meses antes dos atentados que destruíram o World Trade Center. Então, essa ideia, esse padrão é um padrão de que as ideias que vão acontecer, elas vão se formando através de intuições, não é uma prova, mas intuições, indicações, indícios que precisam se encontrar com outros para produzir uma ação concreta no mundo real. Eles chamam de slow hunch, né? A ideia de alguma coisa vai se formando aos poucos. E para que dê alguma coisa de útil aquilo, tem que encontrar com outro. Então, esse negócio do inventor genial é um mito. Inventores, cientistas, empresários, vencedores, não sei o quê, papapá, gostam de contar essas histórias, né, de grandes descobertas e tal, porque isso dá um caráter épico, né, um caráter emocionante. Mas, se examinarmos bem os registros fósseis, né, da inteligência, e entre aspas, a intuição é lenta. Ela não vem de lampejos. E aqui tem uma citação bacana do cara que criou a internet. Jornalistas sempre me perguntam qual foi a ideia decisiva ou o momento singular que me permitiu criar a web. Eles ficam frustrados quando eu digo que não houve momento singular nenhum. Não houve eureka. A invenção da web envolveu minha crescente compreensão de que haveria um grande poder em se organizar ideias de maneira livre, como uma teia. E essa percepção foi me chegando aos poucos. Slow hunch. Né? A intuição lenta, vem aos poucos. O cara, ele não sabia o que estava fazendo. Se você for olhar os caras do Google, eles não sabiam o que estavam fazendo. Se for olhar o Microsoft, lá, o Bill Gates, não sabia o que estava fazendo. Idem Facebook, idem esses caras geniais todos que a gente acha que tiveram lampejos de criatividade. Né? Então, essa é uma citação muito legal. Compara isso daí com o que aconteceu lá com o FBI, lá com o Memorando Fênix, a gente vai ver. Né? O quarto padrão dos 7. Faça conexões para achar seus adjacentes possíveis. E é o que a gente chama de serendipidade. Isso é uma coisa curiosa. Serendipidade tem a ver com coisas que parecem acontecer ao acaso. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho, para cortar um pouquinho a tela. Né? Muitas ideias criativas se originam em sonhos, por exemplo. Estou citando literalmente do livro. Né? Sonhos, segundo Johnson, não estão revelando verdades reprimidas, nada disso, mas estão explorando, tentando descobrir novas verdades por meio de novas combinações de neurônios. Isso é a interpretação que ele dá para o sonho. Não me pergunte se eu concordo ou não, porque eu não tenho competência para falar dessas coisas. Mas é uma que ele faz, não justifica muito, talvez alguns possam criticar. Lembranças e associações são desencadeadas de maneira caótica, gerando a característica alucinatória que a gente conhece. A maior parte dessas conexões neurais não tem sentido, mas são os sonhos. Mas, às vezes, essas são palavras dele, o cérebro topa num sonho com um elo valioso que escapara à consciência acordada. O trabalho do sonho, segundo Johnson, é explorar de forma caótica, mas produtiva, o possível adjacente. O desafio que a gente tem, então, é aprender como criar ambientes que fomentem conexões serendipitosas. Serendipity é um termo em inglês que tem a ver com essa coisa caótica de ideias que cruzam nossa mente. Ele está dando um exemplo nos sonhos, né? E que não significam nada, em princípio, mas que, na verdade, significam uma busca, querem indicar uma busca
de algo que possa resolver um problema. Ou criar alguma coisa, ou, enfim, alguma coisa que seja útil de alguma maneira para alguma finalidade, coloquemos assim, nas minhas palavras. Né? Serendipidade é uma palavra do inglês serendipity, é isso que significa aí. Agora eu vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver como é que eu estou primeiro, se está compartilhado ou não está, eu nunca sei. Eu acho que não está, né? Ou está? Não, professor. Não está, não está, não. Então eu vou voltar a compartilhar, porque agora tem um negócio interessante aqui. Nós estamos com uma porção de conversas aqui, legal, criar conexões, fazer e acontecer, muito legal. Mas falamos aí da serendipidade, e eu li para vocês esse trechinho que está colocado aqui, tudo bem, então estamos avançando. Mas será que alguém, em algum momento, alguma pessoa criativa, teve a ideia de sistematizar essas coisas num método que possa ser isso? Isso é, já que a gente cria coisas dando passos, né, para o possível adjacente, os passos estão adjacentes, como é que a gente descobre que passo dá? Para que direção dá esse passo? Porque o próprio Johnson está comentando aí que não é qualquer passo que é possível, que leva ao novo, ao criativo. São alguns passos. E a gente não tem uma maneira de descobrir esses passos. Apareceu um engenheiro que viveu na antiga União Soviética, um sujeito que eu insisto em achar que ele é um dos mais injustiçados inovadores que existem, porque muito pouca gente conhece. Ele era da época do Stalin, né? E ele fez essa pergunta. É claro que ele não falava em possível adjacente, ele não falava em estruturas fractais, nada disso. Ele era um engenheiro, mas ele queria saber como é que as coisas evoluíam para melhor. E, como engenheiro, ele estudou patentes de engenharia, de objetos que já existiam. Ele era professor lá, eles estudaram, uns falam 400 mil, outros falam 500 mil, mas depois que ele morreu em 98, o número de patentes estudadas chegou a 3 milhões e já passa de 3 milhões. O que eles descobriram lá, Altshuler, chama-se Altshuler, Heinrich Altshuler, é um russo, que os caminhos que a inovação tecnológica, aí ele não está falando de banco de coral, ele não está falando de bactéria, nada desses negócios abstratos, ele está querendo saber objetos que a gente usa no mundo real, né? Que são patenteados como objetos. E ele descobriu que esses objetos evoluem, estudando patentes, em certas direções e não em outras. Muito parecido com o que a gente está vendo aqui. E ele, como estudou um grande volume de patentes, ele propôs alguns caminhos que ele chamou de princípios inventivos que nos permitem explorar os passos que vão dar mais certo na nossa busca do possível adjacente, para os nossos problemas. Eu creio que dá para entender. Ele estudou as patentes, descobriu os padrões que existiam. Isso aqui vai virar aquilo. Então, isso aqui é um caminho. Né? E ao todo, ele identificou 40 desses princípios. Né? Toda vez que você tem uma contradição, ele que usava esses termos, o termo contradição, isso, você quer fazer uma coisa, mas não consegue, não pode, não dá, tá? Tem um conflito. Né? Imagina, por exemplo, um exemplo que é muito citado nos livros, os primeiros foguetes que saíram da Terra tinham um problema de engenharia tremendo, eles precisavam ter uma propulsão muito grande, sair com muita força da Terra para vencer a atração gravitacional. Então, tinha que ter tanque cheio, tanque de combustível, eram tanques enormes. Mas só se eles botassem tanques muito grandes, eles não conseguiriam sair do chão, porque ficavam pesados demais, não dava, não conseguia vencer a inércia. E a solução que foi descoberta foi através de um desses princípios, que depois que é descoberto, fica todo mundo, mas é isso, pô, claro, tal.
Mas qual foi a solução? Foi um dos princípios inventivos do Altshuler. Um princípio, um dos 40, que diz assim: diante de contradições que tem um certo arquétipo, não vou entrar em detalhe aqui, use o seguinte princípio: use-o e descarte. Descarte alguma coisa que está no sistema. Tira do sistema, joga fora. E é o arquétipo que a gente, por outros meios, sabe que é o arquétipo que define o problema do foguete lá. O que podia ser jogado fora? Aí vamos pensar. Ele não estudou nenhum problema particular, ele estudou problemas gerais. E os engenheiros que usaram o método dele é muito usado em empresas grandes, tipo Samsung, Boeing, empresas de engenharia, principalmente. Eles falam, então, já vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tanque grande o suficiente para fazer o foguete ganhar propulsão, e quando o foguete pegar um embalo, a gente joga o tanque fora, faz ele cair no mar. O descarte é isso. Não fica com o tanque. Assim que chegar no momento ideal para que ele possa seguir no embalo, joga fora. Essa é uma ideia. Para entender, o Altshuler foi o Johnson. Foi exatamente isso. Para entender uma ideia, isso que ele fala, são palavras literais do Altshuler e do Johnson, do livro. É muito curioso. O Altshuler morreu em 98. Ele foi preso pelo Stalin porque era criativo demais, passou anos na cadeia. Ele achava que podia revolucionar o sistema da União Soviética, o sistema de ensino, ensinar as pessoas a serem criativas, né? Então, ele é uma figura. Eu ouvi dizer que estão fazendo um filme sobre ele e tal, parece que o Brad Pitt vai fazer o papel dele, enfim, mas não, ele é muito desconhecido fora dos meios especializados. O que diz o Altshuler? Para entender melhor uma manifestação, estude essa manifestação em diferentes contextos. Isso é Altshuler. E é o Johnson, que a gente acabou de ver. É a mesma coisa, a mesma ideia. O banco de coral e não sei o quê, e o café, o Google e o formigueiro, o mesmo problema em diferentes contextos, né? Então, o Newton, né? O que tem a ver uma maçã que cai de uma árvore com o movimento da Lua em volta da Terra? Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes, mas tem. Henry Ford, e essa história não é fantasia, montou a linha de montagem dele lá, criou o conceito revolucionário de linha de montagem, estudando abatedouros de bois. Eles viram, aqui eram os bois, as carcaças que andavam. Os caras que cortavam vários pedaços, as várias peças, ficavam parados. Então, vou montar carro assim. Meus operários vão ficar parados. As carcaças dos automóveis é que vão andar e eles vão completando lá, vão botando as coisas à medida que a carcaça passa. É uma ideia que ele tirou de um contexto completamente diferente, e depois um médico indiano, ele criou um processo de operar catarata no interior da Índia, que é exatamente o mesmo processo. Os doentes entram deitados, esses doentes estão deitados nessas camas que se movem, e os médicos ficam parados. Os doentes entram, cada médico faz um procedimento. É a mesma ideia em contextos diferentes, funciona espetacularmente bem. Então, a criatividade prática ela parte dessa ideia, e é Johnson. É este livro que eu estou lendo junto com vocês hoje, né? Em algum momento, alguém já teve um problema parecido com o que você tem, em algum domínio, não necessariamente em engenharia ou em empresa. Eu escrevi um livro lá atrás, em 2010, antes desse do Johnson, é por isso que eu gosto desse livro. Antes de ler o livro do Johnson, eu escrevi um livro baseado nas ideias do Altshuler, que é o Inovatrix, né? E nesse livro a gente já usava essa metodologia, essa disciplina. É tornar sistemático. O que é isso? É tornar sistemático o método de inovar, o processo de inovar. Não é ficar esperando ter ideia enquanto você toma banho, não, é usar uma disciplina. Como é que alguém já deve ter resolvido esse problema? A inovação original é raríssima. Raríssima, raríssima, raríssima. Alguém já teve um problema parecido, né? Então, existe a inovação original, mas ela é rara. Então, busca o que está no ambiente e a gente chega lá. Então, existe um outro exemplo que eu quero dar, e aqui já nos aproximando bem do final, e eu já aviso a vocês que vou ficar aqui depois de 8h30, para quem quiser conversar, eu não tenho pressa,
mas eu quero ver se a gente esgota nosso tema dentro do prazo que nós prometemos, né? Então, olha só, nós estamos falando, na verdade, de um contexto de solução de problemas, né? De criatividade, e que vale em qualquer domínio. Ele não vale só para lá ou só para cá. O Altshuler se fixou em patente de engenharia e objetos de engenharia, mas essa maneira de ver as coisas pode ser estendida, e quando eu escrevi lá o Inovatrix em 2010, era com essa ideia, de pegar isso e trazer para o mundo das empresas, o mundo das organizações, não de patente. Mas, então, se vale para qualquer coisa, qual é o mecanismo mais eficaz de solução de problema que a gente encontra? É o mecanismo da seleção natural, que produziu a nós, por exemplo, humanos, com cérebros grandes e tal, de 3 milhões de anos atrás, nossos C4, nossos cérebros eram pequenininhos, houve alguma coisa que fez com que esses cérebros aumentassem muito, e há várias teorias e tal, mas não é disso que eu quero falar. Vamos imaginar o problema que a seleção natural resolveu. Nosso professor aqui hoje é a seleção natural. Havia uma pressão do ambiente em que os humanos, pré-humanos, proto-humanos, né, chimpanzés, viviam, e a maneira que as mutações que surgiram encaminhou a solução desse problema, elas encaminharam a solução, era vamos fazer o cérebro crescer para dar conta da complexidade do ambiente, como se a seleção natural falasse, né? Eu estou fazendo aqui uma metáfora. Só que isso criou uma contradição. Lembra do negócio da contradição? Como é que um feto com a cabeça grande vai passar pelo canal pélvico? Né? Como é que ele vai nascer? Como é que ele vai sair da mãe? Ele não vai passar ali. Ele vai comprometer estruturalmente, se a gente estiver falando em termos de engenharia, ou ele vai deformar o cérebro, ou ele vai provocar a morte da mãe. A estabilidade do sistema não permite cérebro grande. E isso deve ter havido uma experimentação da seleção natural, que, é claro, não é consciente, é um processo totalmente impessoal, mas isso é outro papo, até que se descobriu uma solução. Quem descobriu? O processo descobriu. Que é que se a gente usar as ferramentas do Altshuler, são as matrizes que existem, eu vou mostrar para vocês, a gente chega num princípio inventivo que diz exatamente o que aconteceu. Qual era o nosso problema? Né? O volume de um objeto, a cabeça do feto, o volume do crânio do feto tinha que aumentar. Né? E ele tinha que se movimentar de modo que saísse da mãe, passasse pelo canal pélvico. Só que quando a gente fazia isso, esse objeto ia tender a se deformar. Então, ele ia tender a perder a integridade estrutural. Então, você tenta melhorar uma coisa, o volume, aumentar o volume, mas a facilidade de consertar os danos que vão ser causados vai impedir isso acontecer. O Altshuler, a metodologia dele, Inovatrix, ensina a gente a botar essas duas coisas numa matriz. O que eu quero melhorar, eu quero que o cérebro cresça. Mas eu não posso melhorar porque vai danificar a estrutura do sistema. Se eu botar isso lá na matriz, é uma ferramenta, tem Excel, tem na internet, tem em qualquer lugar, você vai observar que vai aparecer uma dica de algo que está no possível adjacente, que é faça alguma coisa antes. Algo que seria feito, antecipe uma ação. É isso, né? É esse o princípio inventivo que norteia a solução desse problema. Realize a mudança antes dela ser necessária. Como é que a natureza resolveu isso? Em poucas palavras, não posso entrar muito nisso aqui, senão a gente fica paralisado num exemplo interessante. Né? A natureza programa a estrutura cerebral de uma maneira que o feto nasce com um cérebro pequeno, pouco complexo, e à medida que ele interage com o mundo, ele vai aprendendo. Então, você faz o que antes? Você programa um software ali. Ele é um software que vai produzir o que você quer depois que ele nascer. Isso a gente sabe, porque sabe, mas é uma ilustração, né, daquilo que
o Altshuler, com base nas ideias que o Steven Johnson explorou, existem outras ideias, né? Quer dizer, obviamente, o Altshuler morreu antes do Steven Johnson escrever essas coisas, mas esses caminhos existem, essas ferramentas existem. Repara outra coisa, por exemplo, engarrafamento em cidades. Vale em todos os domínios esse tipo de raciocínio, né? Quando a gente tem um problema desse, a gente tende a querer sempre adicionar novos componentes para resolver o problema. Isso vai causar um aumento de complexidade, vai ficando, bota cada vez mais coisa, bota coisa, e a gente acaba chegando em maluquices assim. Não, como é que a gente poderia resolver essa contradição que existe aí, né? Eu quero controlar o sistema, eu quero controlar a complexidade do sistema, eu não quero ficar botando coisas, elemento, guarda isso, sinal de trânsito, mas não quero perder a conveniência, não quero um custo muito alto, não quero estresse. É sempre uma coisa se contrapondo à outra, a mesma história. Quando a gente faz essa computação, que, na verdade, hoje está automatizada, a gente aí observa que existe uma solução que é indicada lá. É exatamente isso que está escrito ali. Use autosserviço. Autosserviço significa pega alguma coisa desse sistema e faz ele trabalhar para ele mesmo. Não bota nada de fora. E aí a gente tem que pensar que coisa seria essa. Já é alguma coisa. Ele não dá a solução específica, ele dá o direcionamento, a rota. E aí, quando a gente vai olhar, aparece, em muitas situações, vale isso aí. É o próprio motorista que se dirige. Não precisa ser, não. Tem lá, está tudo marcadinho no chão, se ele seguir ali, em certas circunstâncias, não todas, você resolve aquele problema. Com autosserviço, sou eu fazendo por mim mesmo, não tem sinal, não tem guarda, não tem nada. Então, é essa a ideia. O outro princípio, o quinto, é muito comum, é o que a gente chama de via negativa. R rápido. É um outro padrão, o quinto padrão. Tá? Quer dizer, o erro é parte da história da criatividade. O erro é parte da solução. Você tem que experimentar até você chegar à solução. Thomas Edison, o Graham Bell, todos esses camaradas foram experimentadores. Quando a gente bota o Edison, Thomas Edison, lá no pináculo da criatividade, ele era um experimentador. Ele experimentava, errava, até que chegou à lâmpada elétrica, que todo mundo já sabia que ia ser alguma coisa que ia passar eletricidade em alguma coisa que ia ficar luminescente, mas não sabiam que coisa era essa. Chegaram até a experimentar com um tipo de bambu que existe aí na Ásia, mas aquilo não sustentava, e ele chegou ao filamento de tungstênio. Mas muita gente estava tentando. Mas ele, como experimentava mais, ele chegou mais rápido. Então, essa ideia do erro significa simplesmente a demonstração, digamos assim, é a atitude, né, que nos leva a não desanimar, porque não deu certo. Nós fomos criados de uma maneira tal que a gente foi criado para ser o máximo sempre, tirar as melhores notas, tirar o melhor emprego. O erro não é parte. Isso é um grande erro, né? Então, o livro cita uma história interessante, a história do Arno Penzias, que foi um físico que eu conheci quando eu era da AMIL, a AMIL convidou ele já se aposentou, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, porque ele conseguiu detectar um tipo de radiação que foi originada lá no Big Bang, no momento que o universo começou. Ele conseguiu medir essa radiação. E ele é um cara muito engraçado, ele até me deu um autógrafo num livro dele, né? Ele conta, isso daí foi por acaso, né? A gente estava querendo montar lá um experimento com umas antenas, não sei, e começou a aparecer um ruído que a gente detectava nas antenas. Ele e um outro amigo dele, chamado Wilson, que também ganhou o Prêmio Nobel. Então, ele detectou um sinal que ele não sabia o que era, e ele pensava que aquilo ali estava vindo porque tinha muito cocô de pombo na antena. São palavras dele, né? Ele foi lá, limpou a antena e continuava o barulho, e ele acabou
por não desistir, por se manter experimentando, que aquilo ali era um ruído originado há 13,7 bilhões de anos atrás. Né? Nós humanos, isso daqui é uma afirmação interessante do livro, muito interessante, guardem, né? A inovação não está relacionada à precisão, a foco, eu sei para onde eu vou, então eu vou. Isso é conversa de autoajuda. Isso não é verdade. A inovação vai surgindo à medida que a gente vai tateando em busca do possível adjacente. É a mensagem do livro. É a mensagem que a gente está dando. Nós, humanos, sabemos muito mais sobre o que é errado, nós sabemos muito mais o que é errado, sabemos com antecedência o que é errado do que o certo. Pensa nisso, que coisa interessante. Né? Por causa da experiência histórica acumulada, dos nossos avós, a sabedoria. Né? Não é só olha para os dois lados quando você vai atravessar a rua. Claro, isso aí é intuitivo, mas há coisas que a gente sabe que vai dar errado. Então, vamos evitar essas coisas. Né? O conhecimento negativo, isso é, o que dá errado, é muito mais sólido do que o conhecimento sobre o que dá certo. Essa aqui eu vou repetir. Esse daqui eu vou repetir. Eu vou colocar na tela para vocês. Eu estou evitando deixar esse monte de texto o tempo todo na tela. Mas é isso aqui, está lá embaixo. Né? Nós humanos, são as duas últimas frases, sabemos mais sobre o errado do que sobre o certo. Depois vocês vão me receber esse material. Né? O conhecimento negativo é mais sólido, ensina mais, forma mais do que o certo. A gente chama isso de via negativa, aprender por via negativa. E é uma coisa sutil, não é popular. Você não ouve nenhum guru te recomendando isso. Né? Erre rápido. Erre e recomece, erre e recomece. É claro, erre e não morra. Eu falo isso nas minhas palestras desde que eu comecei a fazer palestra. Faça. Pare de querer descobrir o certo antes. O certo é não sabível do ponto de vista... Tá bom, vamos lá, usar uma palavra sofisticada. Do ponto de vista epistemológico, né? A gente não consegue saber. Não pode ser sabido. Ele aparece por experimentação. Né? Então, o nome que se dá para isso é aprendizado por via negativa. Né? Você adiciona conhecimento eliminando o que dá errado. Né? É adição por subtração. Diz que perguntaram lá... Não me lembro, eu não estou me lembrando da citação exata, né? Acho que foi o Michelangelo. Como é que ele fez o Davi, né? Aquela estátua, aquela escultura maravilhosa. Ele falou, olha, eu peguei um bloco de mármore e tirei tudo que não era o Davi. Ficou o Davi. Então, é via negativa, né? Mais ou menos essa a ideia. Né? Então, a terceira e penúltima tendência, tendência fractal, o padrão fractal, é esse que eu estou mostrando aí, que a gente chama de exaptação. É um termo da biologia que é o seguinte, a prensa de Gutenberg, né, foi uma bricolagem dos elementos que fizeram dela uma máquina tão transformadora. A tinta, o papel, o tipo móvel já existiam antes de Gutenberg imprimir sua primeira Bíblia e eram usadas para outras finalidades. Me parece que a prensa era usada para amassar uva, está escrito aí, para produzir vinho. Não tinha nada a ver, não foi pensada para isso. Então, isso acontece frequentemente. A genialidade foi pegar emprestado, foi pegar coisas que já existiam, objetos, né? Exatamente, você vê como as ideias se repetem. Né? Estavam no ambiente, então, uma máquina destinada a embriagar pessoas se transformou numa máquina para imprimir, para gerar comunicação em massa. Acontece em outros domínios? Claro, sempre. As penas das aves surgiram via seleção natural, via evolução biológica, para proteger contra o frio. Depois, elas foram apropriadas para voar. Então, alguém roubou a finalidade original para a qual ela tinha pensado. A natureza tem a tendência de se apropriar de peças velhas e dar-lhes destinos novos. A internet. A internet é uma história contínua de exaptação.
você cria um aplicativo ou alguma coisa para uma finalidade e acaba sendo usada para outra finalidade, né? Isso está cheio aí. Depois se vê que não, as ideias de um se choca com a de outra, parece uma coisa. Então, é claro, isso sempre acontece, né? Então, se há no ambiente, alguém criou o trem, e se alguém criou um motor elétrico, em outras circunstâncias, é natural que vai aparecer um trem elétrico, né? Que não foi originalmente pensado para ser assim. Foi a apropriação de outras ideias que já existiam para outras finalidades para fazer o trem elétrico. Se já existia a web, se já existia muita gente querendo comprar e vender coisas, não era natural que fosse aparecer o comércio eletrônico em algum momento? O que a gente não sabia é que uma Amazon iria dominar esse negócio. O detalhe da inovação a gente nunca sabe, mas a forma geral dela, o arranjo dela, global, abstrato, a gente sabe. A lâmpada elétrica ia surgir, todo mundo sabia. Essa coisa que está aqui, ó, o celular, a computação de mão, eu lembro do John Sculley, que foi um presidente, o CEO da Apple, que a Amil também trouxe ao Brasil, na época que eu era diretor lá. Ele falou para mim em 93, 94, quando ele esteve lá, não me lembro mais o ano, falou, olha, todo mundo, a indústria toda sabe que o computador de mesa, isso tudo vai acabar. Ou vai acabar, vai ficar em segundo plano. O que vai dominar são os objetos de mão, os devices de mão. Agora, ninguém sabia que seria o grande herói, seria o iPhone, o design do iPhone, mas isso ninguém sabia, né? O detalhe a gente não sabe, mas a direção a gente sabe. Guarda isso, que isso é outra coisa importante. E, por último, para terminarmos, o sétimo princípio. Raras vezes você derruba um paradigma científico, o que se faz é construir em cima deles. Repara como é muito a mesma ideia. É pegar o que já existe e construir em cima dele, adicionar a eles, empilhar. Raramente é um salto, muito raramente é um salto, rarissimamente é um salto, né? É sempre uma construção que adiciona novos pavimentos a uma fundação pré-existente. Quando tem um salto, por exemplo, a construção de uma usina nuclear ou de uma bomba atômica, é um esforço militar que altamente ineficiente em termos de custo-benefício, se despejou dinheiro ali, porque era um assunto de segurança nacional e ou fazia ou o inimigo faria. Então, aí teve um salto. Não existia nada antes, assim, né? Que havia uma teoria, uma ideia de que seria possível fazer um armamento, uma bomba, mas não existia um predecessor. Mas isso é tão raro que essa exceção quase que confirma a regra que a gente está falando. A natureza constrói suas plataformas, né, reciclando o que tem no ambiente. De novo, os construtores de plataformas e de ecossistemas não apenas abrem uma porta para o possível adjacente, eles constroem outros pavimentos, não abre só a porta, é uma imagem do Johnson, ele é meio poeta, assim, sabe? Plataformas são bases de lançamento para novos arranjos no possível que a gente está vendo aí, está aí a web, as maiores empresas do mundo são plataformas, né? Todas essas coisas que eu estou falando, pega elementos ali, vão colocando coisas, a Amazon, a Apple, o Facebook, não sei o que, Google, então todas constroem redes, né? A inovação aberta, a indústria farmacêutica cria suas drogas através de plataforma. Está vindo aí a vacina do Covid, pode ter certeza que não foi uma empresa, pode chamar Pfizer, pode chamar o que quiser, AstraZeneca, mas o que criou foi a plataforma que eles montaram, uma rede. Não é mais o trabalho de um laboratório dentro de uma empresa, é um trabalho de uma plataforma de conhecimento que se congrega para gerar um produto. Então, essa é a ideia. Acabamos. O que esse livro diz? O resumo, né? Boas ideias surgem das conexões entre as coisas mais inesperadas de todos os campos. Espero ter ficado bem claro isso, não tem um domínio definido. Roubo criativo, eu estou falando fora da ordem que aparece no livro, que a gente chama de exaptação. É roubar
uma coisa. A ave roubou a pena, que era para proteger do fio, ela aproveitou e fez para voar. O Gutenberg aproveitou lá o negócio para esmagar a uva e fez a prensa. Né? Usar recursos que já existem para produzir outros efeitos. Não tem gênio isolado. Vamos tirar logo essa ideia. Toda ideia, e quem se acha gênio isolado é melhor se aposentar logo, sair fora do cenário. Isso não existe. Toda ideia é uma rede e vem de uma rede. A rede de neurônios do seu cérebro, tem que se conectar com uma rede fora dele. E sozinho não é possível criar. Ambientes criativos são plataformas. Hoje nós podemos desenhar e construir essas plataformas intencionalmente. Nós não precisamos ficar esperando. Então, nós temos isso a coisa bacana, né? A gente agora sabe, nós temos princípios para produzir inovação, criatividade. Está aí o trabalho do Altshuler, tem ficado cada vez mais popular. Redes líquidas, né? Isso é, redes que produzam ideias que possam transbordar. Não redes gasosas, que são muito esparsas, nem sólidas, que são muito rígidas. Ideias têm que poder transbordar. Tá? Isso aí é para os líderes empresariais. Né? Tem que criar ambientes em que a ideia possa florescer. Erre rápido, né? Fail fast, como se diz. Produza ruído intencional, isso é, produz coisas no sistema que vão desestabilizar o sistema, mas para ele poder se adaptar. Experimente, experimente, experimente. Então, serendipidade era a última. Cria oportunidades para que choques ao acaso aconteçam também, e, no fundo, vocês veem que todos têm um eixo comum. Eu quero agradecer a vocês, vou permanecer online aqui para conversarmos um pouco, quem quiser e quem puder. Esse foi o primeiro encontro, o que esse livro diz. Quero ouvir os feedbacks de vocês. Estou experimentando esse formato, não sabia o que ia dar. Espero que vocês me mandem esses feedbacks, podem colocar agora no chat, podem mandar depois por e-mail, eu acho importante o feedback. E até o nosso ponto. Né? Quero agradecer a vocês, nós vamos criar um grupo aí só de quem gosta desse tipo de troca de ideia. Vocês tenham certeza, nós pegamos o livro do George Johnson e tratamos do essencial do livro. Vocês sabem o que é o livro. Vocês podem não ter lido o livro, mas o livro é isso que eu falei. Agora, eu recomendo. Quem gosta de elaborar, tem muitos outros exemplos, está na cara. Né? O livro aqui, ó, ele tem em português, é um livro muito, muito fácil de achar, não é caro, não sei quanto tempo, porque eu comprei há muito tempo, mas vale a pena. Tá bom, pessoal? Tem uma porção de gente aqui no chat, eu não vou sair correndo, mas vou ficar, digamos assim, vou entender se alguém precisar sair, porque, afinal de contas, a gente tentou fazer no formato de 1h30. Eu já vi que eu tenho que, talvez, me disciplinar um pouco melhor. Mas eu vou ler aqui, porque é bom para a autoestima, né? É bom para a autoestima a gente ler coisas bacanas, né? Então, está aqui, ó, nos sigam nas redes, o pessoal da NowDD, que meus parceiros, muito, muito, agradeço muito, eles estão ajudando muito a gente com essas coisas. Tem aí o Luiz Augusto Bezerra, quando eu citei os padrões de pétalas de flores, ele falou daquilo ali, chama série de Fibonacci. Isso mesmo, exatamente. Mandem suas dúvidas por aqui. Pessoal, a troca é a forma mais maravilhosa de aprender, diz a Renata. Né? Então, muito obrigado, Renata. Não consigo ficar depois das 20h30, queria muito saber se teremos acesso à gravação que está sendo feita. Nós vamos dar acesso à gravação, a gravação é para todos, vai sim. A Marisa, minha assistente, vai cuidar disso, vai converter e vai disponibilizar e botar no YouTube, todos podem. Só encaminhar um e-mail, já está a resposta aqui. Ó. A Marisa já respondeu, a Marisa é muito mais eficiente do que eu. É só mandar um e-mail que a gente vai liberar. Né? A inovatriz, Marisa. Atendimento, etc. Guilherme, professor, o Guilherme, meu amigo, partindo do princípio do livro e fazendo um paralelo com a atriz do Altshuler, é possível criar um processo de inovação quase que departamentalizado nas empresas? Olha, é uma pergunta que vai me exigir um tempinho para responder, mas eu acredito que é possível criar processos inovadores com base nessas ideias. O Guilherme, meu grande amigo, que me ajudou muito aqui, deu muitas dicas importantes, um grande empreendedor brasileiro, um jovem, né, de muito sucesso, um cara
empreendedor, que faz negócio muito bem. Ele está perguntando isso. Eu vou ter que pensar um pouquinho para responder, mas eu posso assegurar que esses princípios gerais são a base do nosso método, que é o Inovatrix. O Inovatrix veio da Tris, por isso que tem esse Trix lá no fim, é um charme que a gente resolveu dar. E a Tris foi criada pelo Altshuler, T-R-I-Z, Tris. É um método que ficou restrito a engenheiros quase todo o tempo, mas depois que o muro lá, a União Soviética acabou, né? No final de 89, os engenheiros que eram os alunos do Altshuler lá na União Soviética começaram a migrar, foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, foram absorvidos pelas empresas americanas, GE, Boeing, todo mundo contratou esse pessoal, os russos lá, né? Parte deles foi para a Samsung, para tudo empresa de engenharia, mas agora, e alguns para o mercado financeiro também. Para quê? Para gerar soluções criativas. Uma que usa isso aí direto é a Samsung. Tá? Então, depende da empresa, meu caro, e depende mas que é possível, em geral, é sim. Aí a Inês respondeu, boa noite a todos, quantas conexões, que bacana, inscrevam-se no canal do Instagram, né? Nós temos um canal lá e nós vamos aproveitar esses fóruns aqui para congregar pessoas que gostam desses temas, né? O tema é livro, são livros que eu li. Eu não vou poder ler livros novos para poder fazer sumário, mas eu li muito livro nos últimos anos e acho que vocês acharam interessantes, né? Bom, tem gente elogiando, programa para o próximo. Tem a Vivian, minha amiga, a Vivian Amorim, muito obrigado. Paula, maravilhoso encontro, como sempre. Clemente, obrigado. Teste aprovado. Bom, eu não vou ficar lendo elogio aqui, porque vai parecer que eu estou todo, né, me achando. Né? Eu estou um pouquinho, mas não precisa também exagerar. Né? O conhecimento aqui exposto é certo afirmar que, por posicionamento, qualquer pessoa pode ser criativa. Essa resposta, né, é a do Milton, a pergunta. Né? Qualquer pessoa, desde que entenda a criatividade como um processo que a gente mostrou aqui, os elementos principais dele. Esses elementos principais existem em todas as empresas que a gente considera criativas. Todas elas. Você pega um Google, você vai ver como é que eles experimentam, como eles erram. Eles erram muito mais do que acertam. Só que o que aparece arrebenta no mercado. A gente só vê o que aparece. Então, é essa mentalidade que a gente precisa cultivar. Nós gostamos de nos achar importantíssimos, maravilhosos. Eu acertei, eu venci na vida, eu fiquei rico, eu fiquei milionário. Isso não é muito... Não é isso. Pode ter sido por acaso. Ficar rico não é sinal de coisa alguma. Nada. Às vezes é por acaso, por outras coisas, pode ser talento também. Certamente talento ajuda, não estou dizendo que não. Mas não é o parâmetro que a gente deve utilizar. Né? Então, está lá Ana Maria Sena, minha querida amiga, que trabalhou comigo na Mil, acho que já saiu, acho que ela não está mais aqui. Muito obrigado. Rogério, que bom, muito bom, gente. O Geraldo Ribeiro, o formato é excelente, obrigado, quero saber do próximo. É muito bom. Vamos continuar, nós estamos aprendendo isso aí. Parabéns, Clemente. O Windows 8 falou, sou fã dessa figura fantástica e tal, não vou ler o elogio todo, está no chat, eu fico encabulado, né? O Rogério falando, obrigado pela oportunidade, etc. Gente, e aí tem uma observação importante que lembra o Yuval lá. O que for muito elogioso eu não vou ler porque eu fico encabulado, né, gente? Vocês não me veem ficar vermelho porque não dá, o contraste não permite. Mas eu não vou ler elogio. Mas olha só o Daniel Nelo. Lembre-se, quase tudo criado pelo humano é uma ficção. Aí, citando lá o Harari, certamente. Né? Portanto, passível de adaptação e inovação por outros humanos. Né? Depois, conta como foi desenvolvido o método de aquecimento de bebês baseado nos cangurus. Tem alguém falando aqui. É o Paulo César, né? Eu acho que é o PCzão, meu amigo PCzão. Se ainda estiver por aí, dá um alô, diz que é. Eu já... Ou o Paulo César, pode ser o PCzão, que é o Paulo César Souza, que é um grande médico, que muito é meu professor, uma grande figura. Ou pode ser o outro Paulo César, o PCzinho, que eu sei que é um diretor de hospital, também muito meu amigo,
e que eu sei que ele se interessa por esses temas, né? Da incubadora que foi criada e tal. Então, um dos dois, são dois PCs que eu conheço, eles não botaram o nome, só está escrito do iPhone do Paulo César. Eu tenho dois Paulo César, que são das minhas relações, não sei qual é. Gostaria. Né? Aqui a Marisa já me dando um toque. Pode abrir o microfone. Se o Carlos Cardoso estiver aqui, pode abrir o microfone, ele pode fazer ao vivo, não tem problema, eu vou ficar aqui. E não vou me incomodar se alguém precisar sair. Tá? Ótimo e inspirador o encontro, intrigante ciência das ideias que deu certo. Quem não leu esse livro, ainda não percam, é livro de cabeceira, esse é meu. Muito baseado nesse aqui. Né? O intrigante, a intrigante ciência das ideias que dão certo. Muito obrigado. Né? A Windows 8 não botou o nome. Posso entender que uma grande ideia surge de um processo espiral. As ideias partem de coisas simples, é sempre assim. As ideias não surgem complicadas, elas surgem pequenas. Né? E aí vão se complexificando. Cláudia Dietrich, estarei na próxima, obrigado. PCzinho aqui, ó. O PCzinho, é o PCzinho. Pô. Então, o PC, eu sabia que o PCzinho ia se manifestar, porque o Paulo César Souza já falou, não fui eu. Muito prazer te ver por aqui, meu caro amigo, muito obrigado pela paciência aí de estar Paulo César, grande médico, e o PCzinho, grande médico também, uma grande figura, um pediatra. Né? O Paulo Souza é um intensivista, professor aí dos grandes intensivistas do Rio, do eixo Rio-Niterói, né? E o PCzinho é o diretor do Hospital das Clínicas de Niterói, aqui, meu amigo pessoal. E eu sei, pediatra, por isso que ele tem e é um conhecedor muito melhor do que eu dessas histórias de incubadora que começou. Então, ele está prometendo que depois vai me contar uma história nova sobre isso, que eu não citei. Então, foi o PCzinho. Pessoal, quem é que quer comentar alguma coisa? Olha, mais uma vez, gente, muito obrigado. Achei excelente a experiência, gostei. Acredito que tem um caminho bacana. O Carlos Cardoso quer falar? Não, só uma questão, que é o seguinte, a gente está limitado no tempo, né? Mas eu fico muito preocupado como as grandes inovações têm também um fator acaso, fator sorte. Essas colisões também acontecem estocasticamente, lá aparece... Serendipidade, né, Carlos? Agora, a grande tendência de fusões e aquisições limita o acaso, porque transforma isso numa coisa muito racional. Outro dia, num evento com médicos, que minha irmã é médica, e eu gosto de saber o que está aparecendo no futuro em sistema de saúde, etc., falaram que, nos últimos anos, depois do Viagra, que foi um acaso, pouca coisa nova aconteceu. Por quê? Meia dúzia de pessoas em board lá que fizeram aqueles MBA, fizeram cursos lá em Harvard, não sei o quê, com teorias limitativas e filtram e não deixam passar ideias que não serão um novo Viagra. Então, o que acontece é que a medicina ficou pobre. A prova disso é o quanto acontecia de coisas novas antes disso, onde tinha 200, 300 laboratórios pelo mundo, e agora o Covid. Você tem mais de 1.000 iniciativas trocando ideias tal, e ampliando a chance de dar certo. Né? Então, uma conclusão que está chegando é que fusões e aquisições é uma praga para o mundo. Você imagina que ganha em tecnologia, em recursos, tal, mas no aleatório a gente está ficando pobre. Carlos, eu não discordo de você de jeito nenhum. Fusão e aquisição não é inovação, jamais foi. É um arranjo de negócio para aumentar o poderio econômico, a competitividade, no dinheiro. Né? Então, você vai lá, compra alguém, não tem nada de criativo nisso, basta ter dinheiro ou ter crédito que você faz isso. Isso não tem, em si, isso não tem nada de criativo. Muito obrigado aí ao Daniel, alguém que está falando aqui para mim.
Newton. Então, eu concordo totalmente com você. Esse negócio que você cita aí, do Viagra, primeiro, é muito interessante, é outra. Né? Tem um autor que diz que grande parte das inovações você sai em busca do caminho marítimo para as Índias e acaba descobrindo a América, como Gustavo Colombo. Né? Você acaba descobrindo outra coisa, não é a sua intenção. O Viagra foi uma pesquisa que estava sendo desenvolvida para se descobrir um remédio, uma droga contra hipertensão. E acabou virando um negócio que provocou hipertesão, sem o N, né? Sem trocadilho também bobo. Né? Então, é verdade, acabou, por acaso, gerando, que não é intencional. E você vê que isso é um dos mandamentos, aí, né? uma das 7 regras do Steven Johnson. Né? É mais fácil, não é foco, não, temos que chegar lá, ter clareza sobre o objetivo. Isso é uma coisa que acontece, que é importante no domínio da vida pessoal, para a gente ter disciplina no que faz, para a gente, enfim, se manter. Mas isso não gera criatividade, isso não é criativo. Né? A criatividade está exatamente em você eliminar o erro da maneira mais rápida possível, sem se deixar abater por ele. Né? É por via negativa que se aprende, como diz o Nassim Taleb, que é outro autor que eu pretendo falar aqui. Muito obrigado, Carlos. Muito boa observação. E o negócio da Covid, que você falou, também é verdade. Então, deu uma chacoalhada. Repara, de março para cá, o ambiente no mundo foi uma chacoalhada tal que uma série de coisas que antes eram impensáveis, como o uso de procedimentos remotos para atender o cliente, telemedicina e outras coisas, pularam para o primeiro plano, estão sendo realizadas. Né? As comunidades trocando ideia, é muito boa observação. Gostei. Muita gente pelo mundo acelerou com o freio de mão puxado dos gestores financeiros e contábeis. Exato. E não agora deram bola para isso e foram em frente, porque tem uma emergência aí. Outra coisinha rápida, é o seguinte, em 96 ou 7, eu fiz um curso de tris lá na Golki Psi, e eu lembro, tem até uma comunidade lá com uma senhora, que eu não lembro o nome agora, que era a porta-bandeira disso, e mostrou exemplos de aplicação do tris na Disney. Sim, a gente visitou o parque e tinha um monte de ideias novas geradas com essa teoria do tris. E eu fico surpreso como você falou, como que ele é pouco divulgado. Se fosse americano, que estava numa grande universidade, hoje seria um guru da altura de alguns que estão por aí. Né? Eu acho também acho muito interessante as ideias dele, muito. Ele morreu em 98, né? Por acaso, eu acho que ele morreu sem ter saído da Rússia, né? Da antiga União Soviética. Os alunos dele, o pessoal que ele formou, é que debandaram pelo mundo. Mas é uma ideia muito interessante, sim. Obrigado pela oportunidade. Carlos, obrigado a você, meu caro. Muito bom. A Vivian está mandando mensagem, o Milton, eu agradeço muito a Silvia Piva, né, da NAUDD, ao Guilherme Carnicelli, principalmente os dois são parceiros meus, e do nada, assim, com maior boa vontade, começaram a me dar dicas importantes, porque eles são mais experientes que eu nessa métier aqui dos infoprodutos, né? E nós vamos continuar. Eu estou animado para a gente continuar e fazermos mais experiências em busca do formato ideal. Tá bom? Daniel, muito obrigado. Daniel Melo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado a todos vocês. Eu estou de saída agora aqui, se vocês permitirem. Marisa, até a próxima. Voltemos todos. Agradeço em nome da NAUDD também. Muito Nos obrigado. vemos todos. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço para todos, viu? Meu filho Daniel está me assistindo, o Tiago estava assistindo, todo mundo muito legal. Ferdinando de Vorsac está aqui, ainda está. Não sei se... Não saiu, está por aqui. É o velho amigo da Escola Técnica, Vivian Amorim, que é minha aluna agora no curso. Muito, muito bom. Renata, muito obrigado, Renata. Então, a todos que ainda estão por aqui, nós tivemos um número bom de pessoas, quase 40 pessoas, talvez passou um pouquinho, não sei. Me sinto muito recompensado pela presença de todos. Boa noite para vocês.